Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abordar um assunto nesse momento que tem a ver a respeito das línguas, que observamos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos começar primeiro com Gênesis, capítulo 11, versículos 1 ao 9. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e queimemos-os bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós temos aqui uma explicação bíblica a respeito de que porque há tantos idiomas falados hoje no mundo. São centenas de línguas diferentes. E quando observamos aqui, línguas são idiomas diferentes. Aqui é a explicação bíblica para que pudesse ser explicado para as pessoas o motivo de haver tanta confusão assim. Povos falando línguas diferentes. O que observamos aqui é que o povo quis fazer algo que para Deus foi errado. Eles quiseram viver juntos, se fixar no local só. Entretanto, o que acontece com o tempo? Quando as pessoas começam a fluir para uma localidade apenas, multidões e mais multidões, começa a haver graves problemas. Naquela época não era diferente. As pessoas precisam se alimentar. Assim, todas vivendo juntas, amontoadas, ia faltar alimentos, ia faltar condições básicas de sobrevivência para as pessoas, para esse grande povo. Assim, a explicação bíblica é de que Deus os dispersou. Através de um fenômeno sobrenatural, Deus dividiu todo esse povo que estava junto, que falava apenas uma língua. Deus trouxe um fenômeno sobrenatural que fez com que várias línguas surgissem. E aí, as pessoas que estavam ali presentes começaram a se juntar com outras pessoas que falavam a mesma língua, porque não ia dar para viver e conviver com pessoas falando línguas diferentes, em que não daria para se entender. Irmãos e irmãs, se alguém viajar para fora do Brasil, dependendo do país, é necessário pelo menos o idioma internacional, que é o inglês, ou então o idioma local, o espanhol, o francês, holandês, italiano, alemão, japonês, mandarim. Dependendo do país em que a pessoa for, é necessário que ela tenha um conhecimento básico de pelo menos frases e palavras numa língua diferente que a sua. Ela não pode chegar falando português e exigindo que as pessoas entendam, porque ela está num local estrangeiro, um local estranho para ela. Ninguém vai entender se ela ficar falando em português, ou não se dirigir a elas em inglês ou na sua língua pátria. Assim observamos a explicação bíblica para a existência de centenas de línguas espalhadas pelo mundo, tanto naquela época como hoje. Assim observamos aqui este evento conhecido como Babel, confusão. O povo se dispersou, porque deixaram de falar uma mesma língua, passaram a falar
em línguas diferentes, ou seja, idiomas diferentes. O próximo texto que nós vamos abordar é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É um texto bem conhecido nosso, e assim nós vamos retornar a esse texto. Atos 2, versículos 4 ao 11. Diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim como se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Infelizmente, o que observamos é que quando esse texto é usado em estudos, mensagens, explicações, só se lê do versículo 1 até o versículo 4. E para-se por aí. Não pode ser usado um texto como pretexto para montar uma teologia que venha trazer mais confusão do que edificação. E aqui nós não podemos parar no 4. Temos que continuar, os 5 e diante, para entender o que aconteceu aqui. O que aconteceu foi que o fenômeno, a ação sobrenatural de Deus, através do seu Santo Espírito nesse momento, fez com que as pessoas que falavam línguas diferentes, de outras localidades, idiomas diferentes, pudessem entender no seu respectivo idioma, em sua respectiva língua materna. Porque havia, como diz aqui, judeus de todas as nações ali da região. E o que acontece? Eles começaram a dizer: escuta, eles que estão falando das grandezas de Deus não são galileus? Galileus, minhas irmãs e meus irmãos, eram os habitantes da região da Galileia, que fica ao norte de Israel. E o galileu e o judeu naquela época, eles falavam que idioma, que língua? O aramaico. E os judeus que estavam presentes, moravam em outras nações, em outras regiões, falavam outras línguas, outros idiomas locais. E assim vieram para esse momento do Pentecostes, uma das 3 festas nacionais do povo de Israel, e lá se fizeram presentes. E se fazendo presentes, eles observaram esse fenômeno sobrenatural, o agir de Deus, através do seu Santo Espírito. No versículo 4, nós temos ali: ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que outras línguas? Idiomas. Segundo o Espírito, ele conseguiria que falasse. No versículo 5, aí vai dizer que idiomas, que línguas que as pessoas estavam entendendo. Imagine hoje um presidente lá na ONU, quando vai discursar. Observe os demais presidentes que estão assentados, todos estão com aparelho de escuta. Por quê? O presidente está falando na sua língua. E os outros presidentes estão ouvindo também, ao mesmo tempo, em seus respectivos idiomas, em suas respectivas línguas. Porque não dá para um presidente falar em apenas uma língua lá, um idioma, porque a maioria dos presidentes não vão entender. Por isso é uma necessidade de intérprete, de tradutor. E é o que aconteceu aqui. Lá em Babel, todos falavam uma mesma língua, um mesmo idioma. Deus os confundiu e os dispersou pelo pecado que haviam cometido. Aqui houve a necessidade de fazer todas as pessoas entenderem, numa mesma língua, no mesmo idioma, da grandeza de Deus. Isso era uma prova de que havia chegado o momento em que Deus estava agindo na vida do povo naquela época. E age ainda nós também. Assim, irmãos e irmãs, observamos ali que eles mesmos disseram, em versículo 7, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Como
como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Os discípulos estavam falando aqui em aramaico, e eles estavam entendendo em seu respectivo idioma. Não estavam falando uma língua que eles não entendiam, porque senão eles iriam falar assim: eles estão falando em aramaico, mas não entendemos nada, precisamos de alguém que traduza. Mas eles estavam falando em aramaico, e eles estavam entendendo em suas respectivas línguas, idiomas. Se convidarmos um pastor ou pastora da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da França, de qualquer outro país do mundo, se ele não souber falar português, e ninguém aqui falar português, se não for contratado um tradutor ou intérprete, ele vai subir ao altar, vai abrir a Bíblia, vai ler um texto, vai fazer uma oração, e durante 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, nós vamos ouvir alguém pregando numa língua estranha, num idioma estranho, e não vai acontecer nada. Por quê? Nós não vamos saber o que foi ministrado. O que vamos poder dizer depois para as pessoas que nos perguntarem qual foi a mensagem de hoje? O que vamos dizer? Não entendemos nada. Assim, devemos tomar um cuidado muito grande quando nós estudamos e ouvimos por aí. Chegamos agora ao Evangelho de Marcos, capítulo 16. Temos algo muito importante para nós aqui. Marcos 16, 15 ao versículo 17. Ele disse isso: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Paramos aqui. Falar novas línguas aqui é aprender outros idiomas, outras línguas. Por quê? Para se pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho em outras nações que haviam em volta de Israel, era necessário, primeiro, que se falasse o idioma internacional da época, que era o grego. Por quê? Era o idioma da época, hoje é o inglês. Na época, era o idioma internacional da época, era o grego. Então, os judeus, quando saíram de Israel, precisavam falar pelo menos o grego, para se comunicar em outras nações, ou então aprender a falar a língua local. Paulo mesmo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, era um país que não falava aramaico. E aqui, Jesus, em sua época, ele falava qual idioma, qual língua? O aramaico. Seus discípulos falavam que idioma? Qual língua? O aramaico. Os galileus falavam que idioma? O aramaico. Mas, para pregar as boas novas da salvação, para pregar na Grécia, era necessário que os discípulos aprendessem a falar uma outra língua, que no caso, o grego. Se fossem para o Egito, o copta. Se fosse para Roma, o latim. Dependendo das nações, era necessário aprender uma outra língua, um outro idioma. Paulo mesmo, ele era poliglota, ele falava várias línguas, vários idiomas. Por isso ele tinha facilidade em suas viagens missionárias. Por quê? Se alguém deseja ser missionário fora do Brasil, onde será missionário? Se for em países em que se fala o português, tudo bem, não haverá muitos problemas. Mas se o missionário ou a missionária for para outros países do mundo, será necessário aprender outra língua, outro idioma. No nosso caso, como um país na América do Sul, que faz parte do continente América, e somos sul-americanos, latino-americanos, os idiomas mais importantes para nós, além do português, é o espanhol praticamente, e o inglês como língua oficial. Assim, se aprendemos a falar o português e aprendemos também o espanhol e o inglês, falamos em línguas, no mínimo 3 línguas, português, espanhol e inglês. Jesus aqui diz para os seus discípulos: vocês precisam pregar o evangelho a toda criatura e por todo o mundo. E para isso vocês falando novas línguas, novos idiomas. Porque se vocês forem falando o aramaico, não vai adiantar nada. O pessoal lá fora não entende aramaico. O aramaico era um idioma pequeno, relativo à proporção dos idiomas e línguas que eram faladas em outras nações. O povo ali era pouco. Era um idioma pequeno, local, da região. Então Jesus disse: vocês precisam falar novas línguas.
novos idiomas para pregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Observamos Pedro, certa vez, se dirigindo a gentios e precisou realmente de alguém que pudesse fazer essa comunicação entre ele e os gentios, porque ele falando aramaico e os gentios falando outro idioma, ia ficar uma situação difícil. Houve a necessidade de um intérprete, um tradutor, para que ele pudesse entender. Assim, irmãos e irmãs, observamos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele age de uma forma para que pessoas sejam abençoadas e edificadas. Não estamos falando aqui que não exista o dom de língua angelical, língua celeste, mas nesse momento estamos abordando sobre a questão dos idiomas, das línguas. Nesses textos que nós observamos, da necessidade de se falar realmente outras línguas, outros idiomas, para sair do Brasil e apregoar as boas novas da salvação. Algumas cidades no Brasil, que a maioria do povo não fala português. Há cidades no Brasil que falam a maioria italiano e outros idiomas. Como apregoar as boas novas da salvação para esse povo? Falando português? Como que nós vamos apregoar as boas novas da salvação na China sem falar o mandarim? Ou na Coreia sem falar o coreano? Há missionários e missionárias que gostam de fazer missão em vários países. E aí é necessário aprender várias línguas, falar várias línguas. O que mais importa para nós nesse momento, irmãos e irmãs, é falarmos uma mesma língua. No nosso caso, o idioma português. E além disso, falarmos a mesma língua. A língua do amor, a língua do respeito, a língua da reflexão, do entendimento e da compreensão, para que não venhamos a criar mais confusão do que já foi criada na igreja terrena no decorrer dos séculos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais através da Tua palavra, nesse assunto que nos chama a atenção. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.